Convido o paraninfo da turma, professor Luiz Antônio Nazi, para fazer a sua manifestação. Bom assim? Magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Carlos Alexandre Neto, excelentíssimo diretor da Faculdade de Medicina da URGS, professor José Geraldo Ramos, professora Nadine Clausel, presidente médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professores homenageados, colegas, familiares e amigos dos formandos, meus caros afiliados, senhoras e senhores. É com imensa alegria que compareço a essa solenidade de formatura da TM 2013/2, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, extremamente honrado pela escolha do meu nome como paraninfo e duplamente gratificado por também estar formando o Guilherme, meu filho. Formar-se médico é o resultado do esforço de cada um de vocês. Mas é também a história de vida de cada uma das famílias aqui presentes que cultivaram ao longo do tempo a trabalhosa missão de trazê-los até aqui. Daqui para frente, preparem-se. A largada foi dada. Vocês construirão um nome, uma marca, um sonho, e verão que viver a vida através desta incrível profissão é fascinante. No final da década de 60, Geraldo Vandré gravou uma música que marcou muito a minha geração, chamada Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, símbolo da luta pela reforma e a retomada do processo democrático no Brasil e a liberdade de expressão no país. Ela trazia a marca da inconformidade, cujo refrão dizia assim, vocês devem lembrar. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Me lembrei dessa música porque numa data como hoje, em que um grupo de jovens inicia uma das mais importantes etapas da sua vida, é bom lembrar que este é o desafio que vocês estarão expostos a partir de hoje, de buscarem à frente, de não esperarem acontecer, porque as escolhas que fazemos ditam a vida que levamos. Vocês representam a geração de médicos do século XXI, uma geração sobre a qual recai a esperança de vermos resolvidos pelo menos alguns dos grandes entraves da saúde nestes tempos modernos, como, por exemplo, a cura da maioria das formas intratáveis de câncer e a prevenção das doenças degenerativas, como o Alzheimer. Mas nós queremos mais, todos aqui querem mais. Queremos expandir os limites da longevidade. Queremos que o futuro nonagenário tenha a performance de um Oscar Niemeyer e a vitalidade de um cinquentão, bonitão, enxuto e ativo. Essa é a missão. Mas como chegar lá? Desde o banquete de Platão, o médico, em seu meio, a seu tempo, tem a missão de expandir o conhecimento científico e a fronteira do pensamento da sua época, mesmo que assodado por um sistema de saúde asfixiante. Mas é preciso seguir sempre lutando, rejeitando os interesses de grupos, combatendo a hipocrisia do grande capital e a lógica das políticas oportunistas. Não basta importar médicos. Não basta importar médicos, é necessário importar projetos de saúde. Em medicina se aprende, meus caros afiliados, que o diagnóstico correto é que determina a terapêutica. Se o diagnóstico estiver errado, a terapêutica também está errada. E o diagnóstico está errado, não faltam médicos. Se fosse assim,
Nas capitais brasileiras, onde se concentram mais de 60% dos médicos, todas as classes sociais, incluindo as mais carentes, estariam bem servidas. Mas é exatamente nas periferias das grandes metrópoles, onde se observam as falhas mais sentidas da figura do médico. Portanto, não faltam médicos. O diagnóstico é que está confuso. Aliás, o Brasil dos dias de hoje facilmente confunde os diagnósticos. Confunde população pobre com a pobre população. Confunde políticas de saúde com projetos políticos que usam a saúde. Confunde preso político com político preso. E o que é pior, confunde a opinião pública com a pseudomedicina. Confunde, então, a opinião pública com a pseudomedicina mais voltada para consolar do que tratar. E desprestigia a classe médica num claro exercício de transferência de culpa. Mas se a política afronta a ética, a universidade deve ser o palco da contestação. Tomemos como exemplo a Universidade de Fort Hare, na África do Sul, que, por ser a única universidade que admitia alunos negros na África do Sul, fez nascer as reformas sociais que conduziram Mandela e outros líderes estudantis a extinguir o apartheid. O que esperamos é isso, que a academia continue sendo crítica e inovadora, pois temos compromissos com a história. Qualquer manobra político-partidária contra a classe médica será sempre efêmera, sem a participação das lideranças universitárias. Mas, meus caros formandos, já que falamos de diagnóstico, eu gostaria de falar-lhes um pouco sobre ele. Recentemente, assisti um filme, Tese de um Crime, com o ator argentino Ricardo Darín, no qual ele faz o papel de um professor de criminalista que ensina aos seus alunos como desvendar um crime, a partir de pistas raras disponíveis, ressaltando a importância do detalhe na elucidação do crime. Assim é na medicina. Para cada paciente, construímos uma tese. Para cada diagnóstico, lançamos mão da razão, da intuição e da emoção. Para cada paciente, só a empatia comunica e coroa a relação. Aliás, um exemplo de empatia e comunicação nos deu o Papa em recente viagem ao Brasil. Não sei se vocês lembram de uma cena em que o Papa ficou preso no trânsito durante o cortejo em plena Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. E uma multidão de gente que o assistia foi se acumulando ao redor do carro, querendo tocá-lo. Todos que estavam assistindo ficaram em pânico com aquela cena. Afinal, a integridade física do Papa estava ameaçada. E ele, surpreendendo a todos, de repente abriu o vidro do carro e deu a mão para as pessoas. Passaram-se alguns minutos, o trânsito desafogou, o carro seguiu e nada aconteceu. Logo em seguida, numa entrevista com os jornalistas, ele foi perguntado sobre o episódio. Por que ele havia aberto o vidro do carro no meio da multidão naquele momento, se ele não teria medo? E por que ele não usou o Papa móvel para sua proteção? E ele, com a simplicidade de um franciscano, respondeu: meu caro, a falta de proximidade entre as pessoas bloqueia o afeto. É como uma mãe que só se comunica com o filho por carta. Se ela deixa de tocá-lo, de acarinhá-lo, ela deixa de ser mãe. Assim é na medicina. O médico que não toca o seu doente deixa de ser médico. Aprendi que para o paciente mais vale o médico 1 minuto sentado que 1 hora em pé na porta, pronto para sair. Aprendi que quem sabe conversar sabe tirar as melhores histórias. Aprendi que a empatia transforma os indivíduos em pacientes e os pacientes em amigos. Aliás, um discurso marcante da defesa do indivíduo pude assistir num outro filme, que esteve em cartaz recentemente, Hannah Arendt. Não sei se vocês viram. O filme conta a história do julgamento de um oficial nazista capturado na Argentina e julgado em um tribunal de Israel no início da década de 60. Na ocasião, a respeitada professora de filosofia política Hannah Arendt, da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e uma das mais influentes do século XX, foi convidada pelo jornal americano The New Yorker para acompanhar o julgamento
e escreveu alguns artigos para o jornal, mas acabou escrevendo somente 5 polêmicos artigos e foi demitida. E qual foi o motivo? Foi a crítica que ela fez à forma do julgamento, que atribuía ao acusado apenas a culpa da ideologia nazista e não ao fato de que ele também cumpria uma hierarquia militar, que diversos judeus também haviam contribuído para o extermínio de outros, denunciando-os nos guetos, e, no entanto, não haviam tido o mesmo destino. Abstraindo-se a questão política, Hannah Arendt nos deixa claro, nesse belíssimo filme, que os interesses econômicos e políticos nunca devem se sobrepor aos valores individuais. E é isso que o doente espera de nós, médicos, que estejamos sempre a seu lado, que a defesa dos seus interesses esteja acima do julgamento comum. Assim nasce e se solidifica a verdadeira relação médico-paciente. Aliás, a relação médico-paciente só foi devidamente valorizada a partir da segunda metade do século XIX, quando o médico austríaco Joseph Breuer, juntamente com Freud, lançaram as bases da psicanálise e consagraram a chamada terapia da conversa, que mais tarde Freud chamaria de transferência e contratransferência. Pois bem, Breuer, que foi um dos maiores clínicos da segunda metade do século, dizia que somente quando o médico se coloca na posição do paciente e o paciente se transfere para a posição do médico, numa total inversão dos papéis, é que se constrói o cenário ideal para a verdadeira ação terapêutica. Aliás, não há profissão mais desafiadora desse posicionamento. A diversidade de padrões comportamentais do ser humano exige do médico uma qualidade indispensável, que ele seja imparcial, capaz de reconhecer as diferenças e os contrastes do comportamento humano, e que ele reconheça que não obedecemos ao determinismo comportamental dos animais e, na escala evolutiva, desenvolvemos características próprias como emoção, reflexão e a capacidade de amar sem procriar. Mas a profissão tem limites e limitações, e a morte é a maior delas. Morrer é um absurdo, dizia Vinícius de Moraes. Aliás, a maior tarefa dos médicos, escreveu uma vez o poeta Mário Quintana, é entregar as pessoas com saúde para a morte, porque enquanto temos saúde não sofremos, dizia ele. O ideal, portanto, seria proporcionar aos nossos doentes um pouco da fantasia do admirável mundo novo de Aldous Huxley, onde as pessoas seriam condicionadas a viver sem frustrações, provando a cada percalço o soma, o elixir da felicidade. Poder enganar a morte por um tempo e dizer para o doente, vencemos juntos esta, como se a doença estivesse debruçada sobre os dois, é uma das mais maravilhosas sensações que o médico pode experimentar e uma forma única de poder dizer que a tristeza pode esperar. Mas, meus caros afiliados, e a partir de agora meus colegas, é hora de começar a dizer adeus. E eu escolhi para homenageá-los uma música, a música de um grande brasileiro, Villa-Lobos, a Baquiana número 4, num claro exemplo de que este Brasil pode dar certo, e vocês estão nessa. Gostaria de dizer-lhes que o tempo não para e que os dados seguem rolando, como dizia Cazuza, e se por acaso algum dia as ideias não corresponderem aos fatos, não desistam, porque o mundo é um museu de grandes novidades. Eu não poderia encerrar essa solenidade sem dizer que vocês me farão lembrar para sempre a emoção que me causaram ao me escolherem como paraninfo. Nunca imaginei que a minha atuação acadêmica pudesse ser lembrada com tamanha distinção. Assim, senhoras e senhores, cumprindo esta honrosa missão de paraninfo da ATM 2013/2 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, convoco a todos vocês que façam a hora, não esperem acontecer, pois quando conseguirmos enxergar a dimensão da aflição humana, na busca pela cura, pelo alívio da dor, pelo caráter solidário da profissão, passamos a desvendar os mistérios da nossa fragilidade e passamos a enxergar o outro como nós mesmos. Puxem para vocês a responsabilidade de mudar a realidade. Tenham coragem, lutem contra a saga da saúde pública, injusta, combatam a idolatria do dinheiro, que corrói a visão humanista da medicina. Sejam corajosos, não deixem de se apaixonar pela profissão. Vão em frente, vão em busca dos sonhos e utopias que cada um acalenta e sejam muito felizes.